Olá, bem-vindos ao Mulher na Prática. É o podcast que traz aqui a componente da prática, propósito e ação. Eu sou Marta Gonga e sou a criadora desta iniciativa, deste movimento, que tem como objetivo trazer mulheres inspiradoras, mulheres que de facto estão na prática, para contarem as suas histórias, para trazerem aqui insights valiosos sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional e pessoal. Comigo hoje tenho a Solange Monteiro. Solange, boa noite, bem-vinda ao Mulher na Prática. É uma honra ter-te aqui conosco neste episódio que será espetacular e imperdível. A Solange é uma mulher que dispensa apresentações e nada melhor do que ela fazer a apresentação na primeira pessoa. Mas antes eu gostaria de falar que o nosso tema hoje é ligado à mentoria e networking. Hoje vamos falar um bocadinho sobre conectar gerações de mulheres. O que é que nós hoje, desta geração, temos como exemplo das gerações passadas? O que é que nós aprendemos com as gerações passadas? Vamos ligar o presente e o futuro e ver aqui o que é que nós podemos trazer em termos de mentoria e networking. Solange, como estás? Fala-me de ti. Eu sou suspeita para falar da Solange porque eu sou uma fã, sou uma admiradora. É uma pessoa que para mim, indiretamente, foi uma mentora para mim, porque já trabalhamos juntas em alguns projetos e é uma pessoa que eu tenho uma elevada estima e consideração e quis muito tê-la aqui neste podcast para inspirar-vos, mulheres que estão na fase inicial da carreira e não só, para beberem um pouco da experiência da Solange. Boa. Marta, muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui e, Marta, dar-te os parabéns pela iniciativa. É muito bom ver-te a crescer, ver-te a fazer para entregar também para os outros, para além do teu próprio processo de desenvolvimento e de crescimento, não é? Sobre mim, falar sobre mim é sempre algo interessante e curioso, não é? A Marta já fez aqui um grande spoiler. É um grande spoiler, mas eu descrevo-me como sendo uma pessoa apaixonada, uma mulher que hoje se sente realizada, mas que para chegar a esta realização passou por vários desafios. Em alguns momentos da minha vida, se calhar, pensei que eu não podia ser aquilo que eu realmente sou, a minha própria essência, e andei a escondê-la durante algum tempo, mas que com um processo de autoconhecimento, com a aposta no desenvolvimento e com o contacto com outras mulheres, consegui resgatar esta pessoa que eu sou, e trazer a minha essência e sentir-me muito mais feliz na minha própria pele. A nível do meu percurso, o que é que eu andei a fazer? Já que vamos falar de carreira, já que vamos falar da área profissional. Eu formei-me em gestão de empresas, iniciei a minha carreira em consultoria, passei por uma das Big Fours em Portugal, e decidi mudar-me para Angola. Quando vim a primeira vez, vim de férias, durante um período, e assim que eu aterrei, assim que eu saí daquele avião, aquele calor que eu senti, eu disse, Está-me a chamar. é aqui, Que eu quero ficar. é aqui. Portanto, estive aqui um mês de férias, cheguei a Lisboa e disse ao meu antigo chefe, disse, eu quero ir para Angola, e um mês e pouco depois estava cá eu a trabalhar já. Uma mulher realmente na prática, porque é preciso, eu acho que há uma componente do autoconhecimento e quando nós fazemos o caminho profissional, nós temos que ser capazes de tomar decisões difíceis. Eu acredito que não foi uma decisão do dia para a noite, mas também creio que a Solange, quando cá chegou, viu uma oportunidade. E eu gostaria que a Solange falasse um bocadinho de facto o que é que lhe trouxe para Angola, o que é que lhe fez ficar e o que é que fez percorrer este caminho até aqui onde a Solange chegou. Olha, Marta, esse é um dos pontos e é algo que me perguntam muitas vezes e perguntam-me, mas Solange, e porquê Angola? Porquê que estás em Angola? Para além de ser as minhas raízes, portanto a minha mãe é angolana, eu não conhecia, vim a primeira vez aos meus 25 anos de idade e foi mesmo chegar e sentir aquela identificação, aquela identidade, aquele sangue, sim, puxou. E eu cresci em Portugal, mas sempre a pensar, falta qualquer coisa. Sim. E quando cheguei aqui eu realmente encontrei. E encontrei desde a parte da relação com as pessoas são mais acolhedoras, Sim. nós nos comunicamos de forma diferente, mas também, como tu disseste muito bem, Marta, oportunidades. Isso. Eu acho que muitas vezes nós olhamos para Angola e olhamos para os desafios,
mas é um país que tem muitas oportunidades. Sim. É uma questão de nós querermos fazer acontecer, chegar, enfrentar e dizer: eu posso contribuir com isto, eu posso fazer esta diferença, então eu vou lá e faço. Então apaixonei-me completamente e estou cá já a caminho de 14 anos e estou em casa, Exato. sem dúvida. Pronto, eu aqui aproveitar para essa deixa da Solange, gostava de saber qual foi o ponto de viragem da tua carreira? Em que momento é que tu sentiste que está na hora de fazer a transição? Eu tive vários pontos de viragem, atenção, porque eu acho que eu sou um ser em constante transformação e a mudança realmente é algo que me move. Eu não sou aquela pessoa que tem medo de mudar, muito pelo contrário, eu sinto-me atraída pela mudança e faz-me bem. Eu também. Então fiz várias transições. Se quer seja, eu saí de consultoria para o mundo da banca e comecei a entrar na parte do marketing, foi a minha primeira experiência com marketing. E foi um ponto de viragem, sair de uma empresa de raiz portuguesa, na altura, para uma empresa 100% angolana, e que para mim fez muito a diferença. Quando cheguei a Angola, percebi que eu precisava trabalhar com uma empresa local, porque tem uma visão diferente do mundo, e era uma empresa que tinha o acreditar em Angola e nos angolanos e na transformação. Então, para mim, esse foi o primeiro ponto de viragem. O segundo ponto de viragem foi, eu comecei, e eu tinha sempre este bichinho já há muito tempo, que é de empreender, ter o meu próprio negócio. Eu sempre disse, desde mais nova, que o que eu queria era ser a minha própria chefe. Eu não sabia em quê, mas eu queria ser a minha... Ia descobrir. Eu queria ser a minha própria chefe. Então, quando vim para Angola, foi quando eu decidi. Porque eu sou uma pessoa que toma decisões, estabeleço objetivos a longo prazo e vou construindo o caminho para lá. A Solange é a rainha dos OKRs. Eu trabalhei com a Solange num projeto de, vamos dizer, reestruturação comercial e de marketing de uma empresa. E eu sou engenheira informática, não sabia nada de OKRs, não sabia nada de relatórios, não sabia nada de medir metas e por aí fora. E foi com a Solange que eu abri a minha mente e a seguir comecei também a trabalhar nessa perspectiva. Prontos, Solange, entramos aqui um bocadinho no nosso tema. Quem foi a tua primeira mentora? Ou o teu primeiro mentor? Olha, a primeira mentora, o mentor, eu acho que eu sou uma pessoa que eu vou aprendendo com as pessoas, com todas as pessoas com quem eu me cruzo. Acho que, sem sombra de dúvidas, a primeira mentora é a minha mãe, né? Porque foi a primeira pessoa que me deu um exemplo, trouxe-me aqui em termos de exemplo de resiliência, exemplo de força. A minha mãe acabou por ficar mãe solteira, portanto, aos 8 anos o meu pai deixou-nos e com um irmão mais novo, e a minha mãe nunca baixou os braços. Portanto, é a minha primeira mentora, a minha primeira pessoa com quem eu aprendi sobre resiliência, com quem eu aprendi sobre não baixar os braços, ir atrás das coisas e fazer acontecer, não interessa quais são os desafios. E ao longo da minha vida fui tendo diferentes mentoras. E sempre, eu acho que as mulheres na minha vida tiveram um papel muito importante. Hoje, como empresária, como empreendedora, uma das principais pessoas que influenciou esta minha pessoa de hoje foi uma tia, ela tinha um pequeno negócio, e ela geria aquilo e eu via como era maravilhosa. Aquilo era uma mulher prática. Exatamente, uma mulher na prática, era realmente uma mulher na prática, que montou o seu próprio negócio, geria, ela ia às compras, ela geria o atendimento aos clientes, ela fazia o caixa, fazia tudo e mais alguma coisa, dava conta de tudo, e eu muitas vezes durante as férias eu ia ajudá-la. E para mim foi sempre uma inspiração e pensar, ok, eu um dia quero ser, é isto que eu quero ser, né? Até realmente pensei, porque aquilo era uma padaria, pensei inicialmente, será que eu vou ter uma padaria? Mas aquele foi um exemplo em termos de mentora. Depois acho que tenho um exemplo muito bom a nível de mentora enquanto mulher, cá em Angola, quando eu cheguei, a minha primeira chefe mulher foi a Marinela Mendes, que é mais conhecida hoje em dia por Lurinela, na banca, no setor da banca. Muito antes dela ser influencer de redes sociais, ela já era uma influencer, porque ela tem um jeito de influenciar, quer seja a nível de decisões, pessoas de topo, pessoas dentro da mesma linha hierárquica, pares, como colaboradores e pessoas à frente. Então também foi uma mentora importante neste meu percurso e nesta construção da profissional que eu sou hoje. Boa, eu acredito que é uma importância muito grande para nós, os profissionais, empreendedores, empresários. A mentoria é importante para ajudar-nos a definir aquilo que queremos ser.
E eu queria saber aqui pela Solange, qual é a importância da mentoria? Olha, a importância da mentoria por um lado, nós precisamos saber que nós não sabemos tudo e quando nós temos outras pessoas que nos podem dar a sua visão e podem partilhar connosco a sua experiência e como é que já fizeram determinada coisa, não quer dizer que nós tenhamos que copiar e fazer exatamente igual que aquela pessoa fez, mas o saber quais foram os passos que ela deu, quais foram as dificuldades, como é que ela lidou com uma determinada situação, ajuda-nos a perceber qual é o nosso caminho. Isso. Então é extremamente importante nós podermos contar com pessoas, com mulheres que passaram pelo mesmo percurso do que nós. Porque se nós formos olhar, e isto já olhando aqui um bocadinho para a escolha do tipo de mentores que nós queremos na nossa vida, porque às vezes nós queremos olhar para pessoas que não viveram o mesmo que nós e estamos simplesmente a olhar porque aquela pessoa atingiu, para o sucesso já atingiu um mundo diferente e nós achamos que aquilo é que vai ser uma ajuda, mas muitas vezes a ajuda está naquelas pessoas que realmente passaram num contexto muito semelhante ao nosso. Isso. E podem até se calhar ainda não atingiram aquele nível máximo, mas aquilo que elas já fizeram já vai dar uma grande oportunidade para aquilo que nós estamos a fazer. Exato. Já nos vai mostrar um caminho. Eu acredito que a mentoria é fundamental para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal, porque nos dá aqui uma janela de esperança. Nos mostra que nós somos capazes, mas não é algo tão simples. É preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso nós olharmos para os nossos desafios como algo que nós queremos conquistar no intervalo de tempo. Então, eu aqui olho para a questão da mentoria como algo que pode, de facto, mudar a nossa vida. E nessa tua experiência, Solange, de vários vastos anos, gostava que desse exemplos de pelo menos 2 pessoas que foram mentoradas por ti, o que é que elas atualmente fazem, como é que tu sentes que o teu contributo para o crescimento delas hoje é uma realidade e hoje como é que elas se posicionam sendo mentoradas por ti? Boa. Eu tenho a sorte de ter vários exemplos, não é? De ter várias pessoas que passaram, que trabalharam comigo e que eu tive um impacto na vida delas e hoje elas utilizam isso como referência. Gosto de dar um exemplo, um dos mais antigos. Tenho uma colaboradora que iniciou comigo como técnica, hoje é diretora de marketing de uma instituição e fala muito de tudo o que ela aprendeu comigo. Boa. Alguns traumas também, vamos assim dizer, porque é importante, Sim. não é? Porque eu sou aqui muito conhecida por ser muito exigente e pedir muito, peço sempre muito, mas a verdade é que, e mesmo ela hoje olha para trás e diz, ok, aquilo foi importante para mim, aquela exigência, eu ver aquele exemplo. Eu hoje, quando tenho uma determinada situação, isto é ela a dizer, eu penso, como é que a Solange iria fazer nesta situação? Como é que ela iria pensar? Exatamente. Então tenho esse exemplo. Agora, mais recentemente, com a minha equipa a nível na minha empresa, tenho e está aqui a assistir-nos hoje, a Madi Quisela, é um exemplo que eu tenho levado e tenho trazido, porque foi a primeira colaboradora que eu contratei formalmente nesta minha empresa e que está a fazer um processo de crescimento muito grande, não é? Ela chegou recém-licenciada e tem aprendido muito, mas eu digo sempre também, as minhas mentoradas são mentoradas que têm uma garra já inicial. Tem alguma coisa já lá dentro, não é? Precisa ser lapidado. Só precisa de ser trabalhado e ser desenvolvido. Porque isso para mim é extremamente importante. Eu vou dizer, eu sou mentora e adoro mentorar mulheres, adoro mentorar pessoas, desenvolver pessoas, mas eu não vou andar atrás de pessoas que não se estejam a aplicar. Não é? Portanto, então, todas estas mulheres que eu hoje digo que mentorei, mas são mulheres que já tinham uma garra, têm uma vontade própria. E eu só dou aqui um conjunto de mais algumas ferramentas para que elas consigam se lançar e crescer e ter um bom desempenho. Boa. Nós estamos aqui a falar de mentoria, estamos a falar de mentoradas. Eu gostava que a Solange falasse um bocadinho da IMK. Como é que começou? Quais foram os desafios? E como é que está atualmente? Porque é preciso nós fazermos este enquadramento. Hoje a Solange é o que é, já trabalhou para outras empresas grandes, renomadas e depois criou o seu próprio negócio. De modo a inspirar outras mulheres, conta-nos um bocadinho do percurso da tua, que é hoje uma empresa reconhecida.
nacionalmente, que tem trabalhado com muitas outras empresas e tem feito um trabalho extraordinário. Gostávamos de ouvir aqui um bocadinho sobre o percurso da IMK. Boa. Olha, eu primeiro quero dizer, e ligado aqui muito com o tema que nós falámos, a IMK só está a ter os resultados que está a ter hoje porque vem de um percurso meu individual, de um nome que eu fui criando no mercado, de uma experiência, de uma impressão digital que eu fui deixando. Porque como é que a IMK nasceu? Eu comecei inicialmente a fazer alguns trabalhos de consultoria, como profissional independente, fiz alguns trabalhos de consultoria e, entretanto, eu decidi, aquele meu momento de deixar o meu último emprego, e disse agora 100% vou-me dedicar aos meus negócios. Vou-me arriscar. Vou-me arriscar. Porque é um risco. É. Porque a Solange, diga-se de passagem, a Solange é uma profissional diferenciada no mercado. Ela não ganhava pouco. Então, tomar esta decisão de arriscar, deixar, e não era só sobre dinheiro, era sobre status, era sobre posição já. Então, deixar de trabalhar para outra e ter a ideia de criar o seu próprio negócio foi uma decisão que foi preciso ter muita coragem. E uma decisão mesmo é uma decisão de risco. Isso. Nós temos que estar conscientes que ser empreendedor, viver do seu próprio negócio é um risco. É um risco, tem muitos desafios, tudo depende de ti. Quando estás a começar tem sempre muito mais desafios do que uma empresa já bem constituída, bem estruturada, tem vários sócios, tem várias pessoas, e a IMK eu já fiz outros negócios antes, a IMK foi o primeiro que eu era a única sócia. Comecei mesmo com uma sociedade unipessoal. Foi mesmo aquele arranque. E então é mesmo completamente sozinha e arrancar. Mas como é que aconteceu? Eu deixei o último emprego e na altura estava a terminar o meu MBA e eu disse, vou dar um tempo, vou terminar o meu MBA com muita calma, tranquilidade e vou estruturar o meu negócio para realmente lançá-lo para o mercado. Boa. Mas a verdade, o que é que aconteceu? Um mês depois já tinha o meu primeiro cliente, já estava a trabalhar. Boa. Muito bom. Porque tive pessoas que me contactavam num sentido de Solange, eu quero te contratar para vir trabalhar aqui connosco. Isso. E eu chegava à reunião, nunca deixei de ir a uma reunião, e dizia... Sozinha. Sozinha. E dizia, portanto, eu neste momento já não estou à procura de um emprego, mas posso trabalhar convosco como consultora e posso preparar a vossa equipa e a pessoa que vai liderar a vossa área de marketing. Posso fazer esse processo. Então logo tive o meu primeiro cliente, um mês depois, portanto eu deixei o meu contrato, terminava em agosto, em setembro eu já estava a trabalhar com um cliente novo e também estava a contratar a Madi Quisela, a minha primeira colaboradora. Boa. Porque isto tem muito a ver com a forma como eu pensei o meu negócio. Eu nunca pensei que e isso acontece em vários empreendedores, não é certo nem errado, mas temos pessoas que saem e estão muito mais focadas na criação de um autoemprego, ou seja, vão trabalhar de forma independente e recebem o seu rendimento, mas não estão a criar uma estrutura. Eu sempre pensei, eu vou criar uma estrutura, porque eu quero uma empresa que seja referência e que viva mesmo sem eu estar presente. Naturalmente. Então, por isso, a decisão de, logo no início, primeiro cliente, primeiro contrato, eu contratei uma pessoa. Não foi um primeiro contrato, esse primeiro contrato ainda não pagava sequer o meu salário que eu ganhava. Pois. Mas era o meu investimento, pensando com o futuro, não é? Nós, quando pensamos com o futuro, temos que saber há alguns sacrifícios que é preciso fazer no meio. É preciso. E então tomei essa decisão. Então lá começamos, para um primeiro cliente, começamos a ter referência no mercado, vêm outros clientes, vamos criando o nosso nome. O ano passado tivemos um grande crescimento, porque tivemos o nosso primeiro cliente grande. Mesmo, uma entidade grande, com o qual participámos também na FILDA, beneficiámos de conseguir com o cliente ganhar um leão de ouro. Uau. Portanto, o nosso nome começa a ter mais peso no mercado. Boa. Portanto, um bocadinho como é que nasceu a IMK. Então a IMK é uma empresa essencialmente voltada ao marketing. Exatamente. E hoje em dia quais são os serviços que a IMK oferece? Portanto, a IMK está muito focada na parte de consultoria e estratégia de marketing e a capacitação das equipas de marketing. Boa. Ou seja, nós entramos nas empresas, o que nós vamos olhar para a empresa, identificar, ajudar a definir a sua estratégia de posicionamento, vamos prever quais são os recursos que eles precisam para poder seguir aquele posicionamento. E quando falamos de recursos, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de processos, estamos a falar de tecnologia. E depois temos um processo de acompanhamento da empresa na sua execução da sua estratégia de marketing. Portanto, estes são os serviços principais.
Entretanto, Marta, eu aproveito para te dar aqui algumas novidades. Portanto, eu como olho muito sempre para a componente de como é que as empresas vão ter sucesso, porque eu acho que é através das empresas e do mundo empresarial que depois nós conseguimos também o desenvolvimento social Isso. e a melhoria das condições das comunidades. Então, eu estou a aliar, tenho a empresa de marketing, tenho uma empresa agora de consultoria na área da RH. Boa. Portanto, sucesso, boa estratégia de posicionamento de marketing, bons produtos, pessoas capacitadas. E terceiro, tecnologia. E quarto, a parte de finanças e contabilidade. Portanto, eu aqui e sempre com bom networking, Exatamente. boas relações, tenho parceiros especializados em cada uma destas áreas e então estou a criar empresas para cada uma destas áreas de domínio. E aí onde vamos entrar? O networking com propósito, Solange, como construir uma rede de apoio eficaz? Porque, no fundo, o networking não é para termos contactos no telemóvel. É para serem aliados e parceiros de negócio, para gerar valor e criar aqui uma base sustentável. Então, quais são as estratégias de networking que a Solange aqui podia evidenciar para nos dar aqui insights sobre como nós construímos e temos networkings no nosso dia a dia? Marta, eu vou dizer que isto não tem assim tanto a ver com estratégia. Okay? Eu vou-te confessar que durante muito tempo, quando me falava em networking, tem que se fazer networking, tem que se fazer networking, eu achava que é essa coisa de networking? Eu achava isso muito chato, porque a ideia que vinha à cabeça é que networking tem que ir a eventos, tem que falar com as pessoas, trocar cartões de visita, acumular cartões de visita, e depois não fazia nada com os tais cartões de visita. Só tens mesmo tipo... Pronto, ok. Então o que eu percebi, e hoje eu sinto-me feliz porque eu acho que eu tenho uma forte rede de networking que me facilita imensas coisas, consigo desbloquear vários assuntos por causa desta rede, mas foi por estabelecer relações genuínas. Sim. Foi por deixar as coisas acontecerem, falar com as pessoas, interessar-me por aquilo que as pessoas fazem. Isso. As pessoas interessam-se por aquilo que eu faço e então há uma partilha, há uma troca. E aí torna-se muito mais fácil. É a coisa que tu dizias quando tu mandaste a mensagem e dizer, olha Solange, eu estou neste projeto, quero-te convidar para fazer parte, quero que venhas. Eu não pensei duas vezes. Porquê? Porque nós já estabelecemos uma relação. Isso. Não é? Nós temos uma relação, eu já vi o que é que tu fazes, viu a tua entrega, o teu potencial, então se a Marta vai me convidar para fazer alguma coisa, para apoiar um projeto dela, claro que eu vou. Eu estou lá presente. Né? E eu acho que é muito sobre isso, é muito por fazer relações genuínas, não é só estar nos sítios por estar, é verdade que sim, precisamos de aparecer, precisamos de trabalhar na nossa imagem, sim. Porque hoje em dia o que não é visto não existe, isso, não é? Isso. Então precisamos de nos posicionar, mas é muito, o networking vai ter valor se nós fizermos relações genuínas. Realmente nos interessarmos pelas outras pessoas e elas por nós. Portanto, e aí as coisas vão acontecer, então precisa forçar. Sim. Elas vão acontecer. Eu acho que o networking é sobre conectar mesmo. Nós, a partir do momento que nós identificamos um potencial em alguém que pode agregar valor àquilo que nós fazemos, nós temos de dar vida a esta ligação e alimentá-la. Porque quando eu conheci a Solange e nós trabalhamos juntas, depois eu tive uma situação, eu depois fiquei grávida e por aí fora não pude continuar a trabalhar, mas volta e meia eu estava com a Solange, o que é que estamos a fazer, o que é que estás a fazer agora, qual é o teu projeto? E nós mantemos ali uma linha de comunicação real, porque se nós não nos interessarmos pelas pessoas, genuinamente, porque o networking é fácil fazer, o difícil é manter. E eu gostaria de saber aqui da Solange quais são as dificuldades ou as barreiras que as mulheres encontram para fazer networking ou para manter estas redes. Olha, nós enquanto mulheres acabamos por ter sempre muitos desafios, e muitos desafios e que acaba por ser a forma que vêm da forma como fomos educadas, da forma como o que nos disseram que é certo, o que é errado, porque, por exemplo, no ambiente corporativo, que eu tive muita experiência do ambiente corporativo, os homens fazem muito mais networking que as mulheres. Não é? Porquê? Porque os homens têm muito mais disponibilidade para poder sair ao final do dia, para ir jogar futebol ao fim de semana. As mulheres têm muitas obrigações. Temos muitas restrições. Exatamente, muitas obrigações, muitas restrições, muito o que
que as pessoas pensam, Isso. porque vão dizer, não, mas se ela sai muito, está muito com os colegas, não, aí tem alguma coisa de estranho. Não se percebe que é nesses momentos que se fazem as boas relações. Os grandes negócios, nós vemos exemplos em vários locais, em filmes e na vida real, são feitos durante o desporto, são feitos durante aquele cafezinho fora do horário de trabalho, Sim. não são feitos necessariamente no processo mais formal e protocolar Em que existe. eventos, em conferências, porque Exatamente. o que estamos acostumados vemos um evento, vamos ter agora o fórum digital. Então, estamos preocupados em ir ver os diretores de algumas empresas, os líderes e por aí fora, mas naquele momento nós não vamos poder fazer networking como tal, porque vamos estar focados ao evento. Temos aquele escasso momento de talvez trocarmos um cartão de visita, mas é fora desse momento onde as coisas realmente acontecem, onde temos o tempo de partilhar experiências, partilhar portfólios e aquilo que fazemos. Então, acredito que sim. Nós, as mulheres, temos mais dificuldades e mais barreiras por causa desta componente do julgamento ou então do preconceito daquilo que vai representar verem-nos, por exemplo, à noite ou fora do horário de trabalho, em conversas e por aí fora. E a própria, Marta, e a própria insegurança. Eu aqui não é tanto de networking, mas está um bocadinho relacionado e eu aproveito por partilhar essa experiência que me lembrei. Eu participei no Unitel Go Challenge e fiz a apresentação do meu projeto da EMK na altura. Isso. E no final houve uma pessoa, um senhor, que disse que tinha uma empresa, tinha um negócio e convidou-me para fazer lá uma reunião. Mas eu, como sendo mulher, ali era uma empresa que eu não conhecia, uma pessoa que eu não conhecia, eu senti naturalmente insegurança. Senti insegurança. Por acaso, foi bom por estar inserida numa comunidade, a comunidade Go, e na altura olhei para um dos outros empreendedores que estava lá, homem, e disse assim, olha, tenho esta reunião, vais comigo, por favor, eu sei que tu não és da minha área, mas é só para eu me sentir acompanhada. Porque é um risco que existe e nós sentimos, nós enquanto mulheres, sentimos essa insegurança. Se calhar um homem não tem tanto, não é? Sim. E isto afeta... A conversa flui. Mesmo a nível de networking, depois se nos convidam para alguma situação a seguir, nós temos receio se vamos aceitar, eu não sei que ambiente é aquele, o que é que realmente, qual é a intenção que pode existir por trás. O ser mulher tem muito destes desafios, não é? Isso. Mas nós, como somos mulheres na prática e estamos aqui a aprender sobre mentoria e networking, vamos nos despir com um bocadinho de certa insegurança, vamos nos colocar à frente, claro, com uma cautela, mas vamos nos arriscar, porque eu acredito que para vencermos na vida temos que correr alguns riscos. Temos que nos desafiar, temos que desafiar os nossos medos e temos que ir com coragem e com fé que daí vai sair uma coisa boa. E ainda que venha a dar errado, os erros existem, nós somos humanos e servem para nos ajudar a crescer, a evoluir e assim vamos seguindo. Marta, eu acrescentava só aqui um ponto que era aproveitarmos a componente e sermos mais unidas, a interajuda. Não é? Verdade. Portanto, quando temos uma situação destas mais desconfortável ou que não estamos tão seguras se podemos participar ou não, se formos em grupo é diferente. Sim. Não é? Eu muitas vezes faço isso, olha, tenho o evento X, quem é que pode ir acompanhar? Comigo? Vamos, falo com a pessoa, com a amiga tal, olha, tu também tens interesse nesta área, vamos juntas. E assim já é diferente, eu sinto-me mais acompanhada e já consigo combater estes medos, estes desafios. Essas inseguranças, boa. E Solange, tens alguns projetos ou algumas iniciativas nessa linha para ajudar as pessoas a fazer algum networking ou então no âmbito da mentoria, mesmo internamente na empresa? Vocês têm algum programa que olha para essa questão do networking, mentoria, liderança? Olha, especificamente para esta competente mentoria, liderança, não, mas nós desenvolvemos programas, por exemplo, agora temos um programa que vai ser lançado agora este mês, sobre marketing integrado para jovens estudantes, em que é sempre uma oportunidade, nós quando estamos a formar-nos, também vamos criando um networking, vamos criando bases com pessoas que estão ao mesmo nível do que nós, estão a traçar o mesmo caminho, e então esta é uma oportunidade. Depois tenho empresas parceiras, portanto a Tribo, por exemplo, que é uma empresa que atua muito na componente do desenvolvimento também de mulheres, e que eu já disse que temos que fazer um projeto juntas, Marta, temos que unir forças, e promove, portanto podem seguir aqui a Tribo, promove um conjunto de iniciativas também a pensar
pensar nas mulheres, nas meninas, quer seja a nível de networking, como a nível de desenvolvimento. Isso. Nós, para chegarmos à posição de liderança, para termos uma liderança consistente e forte, nós precisamos de bagagem, precisamos de conhecimento, Sim. precisamos de estar também em redes, em comunidades que nos ajudam nesse processo. Exato. Pronto, eu aqui vou trazer umas perguntas, Solange, em estilo ping-pong. Umas perguntas assim meio curtas, com respostas espontâneas, sem pressa, sem pressão, só para termos aqui um momento mais picante do nosso episódio. Portanto, Solange, um livro que toda mulher deveria ler. Olha, eu vou dizer o livro que eu estou a ler agora, Optimal. É um livro sobre inteligência emocional, é muito bom, toca-nos como é que nós podemos atingir o nosso nível ótimo de performance através da inteligência emocional. E isso para nós mulheres é extremamente importante, como é que nós gerimos as nossas emoções, como é que lidamos com elas e com isso transformamos aquilo que dizem que nós mulheres somos muito mais do sentimento e das emoções, como é que nós transformamos isso em força e em capacidade para ter ainda melhores resultados. Boa, o livro é Optimal. Optimal. Ok, boa. Uma mentora que te marcou, Solange? Uma mentora, já falei aqui de várias, né? Mas vou fechar com a minha mãe Micaela Afonso. Boa, um a beijão. Mentora da minha vida. Boa. Um erro que se tornou lição. Um erro que se tornou lição. Fazer negócios em áreas que eu não domino 100%, com sócios que não estão 100% dedicados. Este foi um erro completo. Tornou-se uma grande lição. Tornou-se uma grande lição e que hoje caminha e ensina-me como é que eu faço os meus negócios atualmente. Boa. Uma causa que te move. Desenvolver pessoas. Sem sombra de dúvida, desenvolver pessoas. Das maiores fontes de satisfação e de orgulho que eu tenho é ver percursos de pessoas que começaram comigo e de repente são referência. São pessoas que as pessoas admiram e que eu vejo o resultado, a influência que eu tive naquele processo. Boa. Uma frase que te define. Uma frase que me define. Não aceitar que ninguém me diga que eu não sou capaz. Boa. Isto é o título de uma música do Totó que eu gosto muito. Acho que é o título de uma música, ou uma frase que ele diz numa das suas músicas. Por acaso, uma frase que me toca muito. Porque eu sou essa pessoa que nada me para. Eu sou a pessoa que sonhei, vou atrás, e ainda que as pessoas à minha volta, e porque nós sempre ouvimos isso, mas estás a tentar fazer isso, vais conseguir. Não seria melhor esperar mais um bocadinho? Vais agora começar essa... Eu ouvi muito isso no início da minha carreira profissional, porque eu me formei em engenharia informática e é uma profissão predominante... Do sexo masculino. Exatamente. Mas tu vais conseguir mesmo configurar os computadores, vais conseguir resolver os problemas de internet. Eu disse, eu sou capaz, eu vou estudar, vou me capacitar. E mesmo quando eu fui para a profissão de gestão de projetos, foi a mesma coisa. Essas certificações são muito difíceis, vais conseguir. Eu disse, vou. Algumas vezes perdi noite, algumas vezes não entendia, mas quando nós temos um propósito e quando nós temos vontade de agir, nada pode nos parar. E Solange, aqui já bem na reta final do nosso episódio, eu queria que a Solange falasse um bocadinho sobre posicionamento hoje a nível de redes sociais, posicionamento em... Como é que nós mulheres hoje, para conseguirmos ter um posicionamento em termos de marketing ou então marca, hoje como é que a Solange podia dar aqui uns conselhos e umas dicas sobre posicionamento? Porque a Solange é uma mulher bem posicionada, vão já rapidamente ao LinkedIn da Solange e vão ver que é inspirador, mas eu queria que a Solange falasse um bocadinho sobre este posicionamento, como é que conseguiu chegar até este momento. Olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer e que eu digo sempre quando me fazem esse tipo de perguntas é: não pensem digital, pensem posicionamento no geral. Portanto, vocês têm que saber exatamente quem é que vocês são, qual é a imagem que vocês querem passar. Isso. Esse é o primeiro passo primordial para ter um posicionamento assertivo e correto e que gere valor para aquilo que vocês querem. Boa. É saber
Que imagem vocês querem passar? O que é que vocês querem que as pessoas falem sobre vocês quando vocês não estiverem? Isso. Este é o primeiro ponto, porque tem que saber, porque eu acho que há muitas pessoas que começam e acham, e principalmente com o mundo do digital, porque vemos, as pessoas fazem vídeos, mostram a sua rotina, e acham que tudo tem que ser igual, tudo tem que ser assim. Isso. E não sabem exatamente qual é o objetivo. Pois. Tudo o que nós fazemos tem que ter uma intenção concreta. Então, se nós queremos nos posicionar, nós temos que saber primeiro o que é que nós queremos posicionar, porque não é só posicionar por aparecer. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, assim, a minha gestão da minha vida digital, que é quase inexistente, eu vou partilhando conforme aquilo que vai acontecendo. Mas eu foco-me muito em mostrar o que é que eu domino, em mostrar o que é que eu estou a fazer, o que é que eu estou a entregar. Não há nada que tenha mais valor do que os nossos resultados. Não é? Porque uma coisa é muito bonito nós falarmos e falarmos muito daquilo que nós fazemos e com o que é que nós gostamos e mostrarmos a nossa rotina e a nossa vida, os nossos sucessos e as nossas vitórias, mas o que realmente vai conectar com as outras pessoas é realmente as entregas. O que é que eu estou a fazer? Que impacto é que tem? E depois saber que é importante que as outras pessoas falem sobre nós, mais do que nós próprios. Porque o testemunho de mim para mim, não tem grande impacto. Tem valor, mas é limitado. Agora, quando nós temos pessoas que realmente vão confirmar aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso trabalho, isso vai fazer toda a diferença. Né? Então, eu diria que para ter um bom posicionamento é primeiro saber exatamente qual é a mensagem que nós queremos passar, conhecermos-nos a nós próprios. Né? É importante nós nos conhecermos e estarmos bem na nossa pele, porque às vezes nós procuramos querer parecer alguma coisa que nós não somos. E quando não é genuíno, se mostra. Então, muito ter esse autoconhecimento, clareza sobre o que é que queremos passar e depois implementar. E depois agora aí é se temos mais recursos ou menos recursos, que comunicamos mais ou menos, com qualidade. Hoje a qualidade já é uma coisa que está a oscilar. Isso, já não há tanto. Portanto, antigamente, no início deste mundo digital, valia muito, era a imagem muito bem montada, o vídeo muito bem editado. Hoje é muito mais o genuíno, aquilo que acontece, o real, exatamente, aquilo que acontece de verdade e não tanto coisas muito fantásticas e que não passam a realidade. Muito perfeitas. Exatamente, porque a perfeição ela não existe. Não existe. Ela não existe, é só uma ilusão, mas é claro que eu sou aquela pessoa que vai dizer vírgulas no sítio e espaços certinhos, mas a perfeição é uma ilusão, não é? É algo que nós vamos procurando, fazer sempre melhor e pensar sempre aqui no crescimento contínuo, na melhoria contínua. Nós, a cada dia, se vou olhar os meus vídeos, as minhas coisas feitas assim há uns anos atrás, pronto, não é? Porque nós vamos melhorando ao longo do tempo e vamos aprendendo. Pronto, Solange, aqui, como é que nós podemos conectar gerações através da mentoria, do networking? Como é que achas que é possível criarmos aqui uma ponte entre a nossa geração e essa geração que agora começa a vir, essa geração que se inspira em nós? O que é que nós podemos dizer a essas jovens mulheres para que elas possam sentir-se motivadas e inspiradas? Olha, eu começo por dizer, eu brinco com a minha equipa, são as minhas Gen Z, porque eu acho que para nós termos uma boa conexão com uma nova geração, nós precisamos, a primeira coisa é abandonar o julgamento. Sim. Okay? Porque nós temos muita tendência, e vamos vendo os vários memes que se faz da geração Z, ou porque não gostam de trabalhar, ou porque não podem ter muita pressão, e porque um conjunto de coisas. Nós temos que parar e pensar e fazer uma autoavaliação. Muitas das coisas que eu vejo hoje a geração Z a valorizar é consequência de coisas que nós, na nossa geração, deixamos ultrapassar os níveis saudáveis. Né? E então faz sentido que a nova geração, se calhar, se preocupe um bocadinho mais com isso. Então, acho que o primeiro passo é abandonar o julgamento, realmente, e estar aberto para ouvir e entender qual é a perspectiva deles e como é que vão conseguir trabalhar melhor. Porque no final do dia, e eu enquanto empresária, enquanto líder, eu quero gerar um determinado resultado. E esse resultado vai ter que ser entregue por essa geração, porque não há alternativa, não é? Nós não vamos ficar cá para sempre, vamos ser substituídos e é o ciclo normal das coisas. Então, nós temos que fazer como é que vamos fazer funcionar
com aquela geração e o que é que nós podemos contribuir. Acho que se nós tivermos muito mais um foco em nos doarmos, e isto tanto dá do lado das gerações mais antigas para as mais novas, como ao contrário, se nós tivermos com uma cultura de servir e de nos doarmos aos outros, isso tudo facilita. Conseguirmos ouvir, comunicar claramente, entender o outro, eu acho que é aí que vai criar essa facilidade. E criar aproximação. Né? Eu adoro estar no meio com os meus Gen Zs. Eu aprendo imenso todos os dias, ensinam-me coisas. Eu já cheguei ao nível de que gozava muito com a minha mãe e com os meus tios de dizer: filha, como é que se faz isto aqui no telefone? Eu também... Equipa, eu vi uma coisa na internet, uma aplicação nova. Explorem isso, eu quero saber como é que isso funciona. Pronto, é olhar para o benefício, o que é que estas gerações podem trazer também para nos ensinar. É muito por aí. Solange, eu podia ficar aqui mais 2 dias a conversar contigo, porque há muito a explorar. Este tema é bastante rico e nós queremos aqui trazer a mensagem de que vocês devem inspirar-se em alguém que vos faça crescer. Andem lado a lado com mulheres que podem vos agregar valor, com mulheres que podem vos ajudar a fazer o caminho, como a Solange Monteiro, como a Marta Gonga. Eu estou aberta para dar mentorias, estou aberta para palestras, estou aberta para o que for, tudo para nós ajudarmos a nossa comunidade a crescer, para ajudarmos mulheres, meninas, jovens sonhadoras que não sabem bem por onde começar, mas que têm um sonho. Esta Mulher na Prática é o podcast que conecta propósito, liderança e ação. Estamos aqui para contar histórias inspiradoras, estamos aqui para trazer testemunhos reais de mulheres que de facto estão na prática, estão a transformar e estão a gerar valor para Angola, que é o nosso país, que nós amamos. Solange, só me resta agradecer pela tua presença aqui. Certamente trouxeste insights valiosos e eu não saio daqui a mesma que entrei. Certamente as nossas telespectadoras também sentiram-se e sentirão aqui muitos motivos para continuar a crescer, para continuarem a investir nas suas carreiras profissionais e muito para ir além. Por hoje nós ficamos por aqui. Solange, tens alguma coisa para dizer? Este é o momento. Boa, eu quero agradecer muito, dar votos de sucesso e de continuidade deste projeto e outros. Marta, eu realmente espero poder ver-te relançar e a ter bons resultados, porque eu sei que tu és capaz de o fazer. És uma mulher com garras, uma mulher que gosta de desafios, e então vais conseguir fazer isso. E a todas as mulheres que nos acompanham, que nos ouvem hoje, é dizer, eu acho que a receita para o sucesso, para os bons resultados, é acreditar. Acreditem em vocês, acreditem nas vossas competências e criem a vossa rede, criem a vossa comunidade, juntem-se a outras pessoas que estão a fazer o mesmo, que estão com a mesma garra e com a mesma dedicação. Então, fiquem connosco, esta é o Mulher na Prática, temos aqui as nossas redes sociais, sigam. Este podcast vai ao ar no YouTube, Mulher na Prática. Temos também a página no Instagram, Mulher na Prática. Vocês podem mandar mensagens, podem mandar sugestões de temas que vocês querem ouvir a serem desenvolvidos aqui. E estamos juntas, estamos conectadas, porque, no fundo, a teoria é boa, mas é na prática onde tudo acontece. Sem dúvida. Uma boa noite e até o próximo episódio.